O aspecto estático nos mostra o universo em sua forma, sua estrutura e forma. O aspecto dinâmico em seu movimento e vir a ser. E o aspecto mecânico em seu princípio e em sua lei. Mas esses aspectos são somente pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Os três coexistem sempre, em toda parte, os encontramos conexos. Do exame desses três aspectos surge a ideia gigantesca que domina todo o universo, que é observemos como organismo, como devenir ou como lei. Chegaremos ao mesmo conceito por três estradas diferentes, que se somam e reforçam a conclusão. Ascendemos assim ao princípio único, a ideia central que governa o universo. Esse princípio, essa ideia, é a ordem. Imaginai se a ordem não reinasse soberana. Que choque tremendo sofreria um funcionamento tão complexo como é o da criação, um transformismo que jamais para. Somente esse princípio pode estabilizar um movimento de tamanha vastidão. Cada fenômeno, em cada campo, tem uma trajetória própria de desenvolvimento, que é sua lei, coordenada à lei maior, e que não pode ser modificada. Tem uma vontade de existir numa forma que individualiza, de mover-se para atingir uma meta exata, razão de sua existência. É lançada, é lançado com velocidade e massa que o distingue inconfundivelmente entre todos os demais fenômenos. Como poderia tudo mover-se sem precipitar-se no cataclismo imediato e universal, se cada trajetória não tivesse sido já traçada inviolavelmente? Não podeis deixar de encontrar esse princípio de uma lei soberana em toda parte, em todo momento. Não vos fala apenas de fenômenos biológicos, astronômicos, físicos ou químicos. Vossa vida individual, vossa história de povos, vossa vida social tem suas leis. Vossas estatísticas pelos princípios dos grandes números, colhem-nas e podem dizer-vos quantos nascimentos, mortes ou delitos acontecerão aproximadamente nos anos seguintes. Também o campo moral e espiritual tem suas leis. Embora a sua complexidade vos faça perder o rastro, a lei subsiste também nesse campo, matematicamente exata. Se podeis não ver-vos agir e conseguir qualquer resultado, é porque tudo em torno de vós se move com ordem, de acordo com uma lei. E nessa lei tem sempre confiança, que só ela vos garante a constância dos efeitos e das reações. Lei não inexorável, nem insensível, mas complexa, extraordinariamente complexa em todo o entrelaçamento de suas repercussões. Uma lei elástica, adaptável, compensadora, construída com a tão vasta amplitude que abarca em seu âmbito todas as possibilidades. Lei sempre lei, exata nas consequências de qualquer ato, férrea nas conclusões e sanções, poderosa, imensa, matematicamente precisa em sua manifestação. Paulo Brito, Foi longe aqui, né? Vamos demitir eu isso vou só aqui. Pode fazer um falar. comentário. É interessante esse ponto porque muitos acreditam assim, né, que no campo material da energia tem leis muito bem estruturadas. Então, a gravitação, o magnetismo, são leis que já são ali matematicamente estruturadas, mas que no campo mental, por exemplo, é tudo um caos. Não, ali não tem. E não é, né? A lei, ela subsiste a tudo. Ela está além das nossas capacidades de compreender, porque em cada plano as organizações dessas leis elas são diferentes. Na área de sistemas tem um princípio que é muito bacana, que é o seguinte: um sistema é uma unidade coletiva, né? Então, uma célula, por exemplo, é uma unidade coletiva onde ali os elementos eles estão organizados segundo uma estrutura própria. E cada elemento que entra dentro desse sistema ele está regido por aquelas leis, né? Então, por exemplo, um país é um sistema. Você entrou no país, você está regido pelas leis daquele país.
Você entrou num outro país, são outras leis que você está regido. Você ingerir um alimento está regido pelo o dinamismo daquele sistema. Então, a, cada estrutura, cada sistema, ele tem leis próprias daquele sistema maior, daquela unidade coletiva. Então, quando abarca essa estrutura maior, né, nos campos mentais, nesses planos, eles têm leis. São leis próprias que um dia a ciência vai começar cada vez mais a trabalhar, identificar, inclusive matematicamente, e uma matemática muito além do que a gente pode conceber, né? A ciência, querendo ou não, ainda está nos primeiros passos, né? A gente acha que ela já caminhou muito, mas ela é recente ainda, né? Nós estamos aí nesse período que ainda tá tem muito a caminhar, né? O universo tem muito a dar. Então eu acho muito bacana essa ideia de que a lei ela está em tudo, né? Tudo há uma ordem, mesmo que a gente não conheça, mas há uma ordem. Então cada ação está regido por uma lei e assim por diante. E eu vou só falar uma última coisa, já que eu falei da ciência sistêmica. No começo ele falou sobre os três princípios, né? O estático, o dinâmico e o mecânico, que eu gosto mais de falar de o informacional. Ah, na ciência de sistemas, ele tem esse princípio também. Cada sistema, você tem os elementos, seria a parte estática, né? Ele tem as conexões entre eles, é a parte dinâmica. E tem as leis devido a essas conexões, né? Então seria essa parte mecânica, a parte informacional. É só isso aí que eu queria Quem, compartilhar. você falou aí, Ismael, me lembrou aqueles quando você faz. Quem entende de linguagem de programação, linguagem de objetos. Né? Isso é para quem Perfeito, é trabalha isso com mesmo. computação. É. Computação, onde você forma uma estrutura, né, uma variável. Na realidade, essa variável é um conjunto de variáveis que tem uma estrutura, ela tem conexões dentro dela e elas têm processos que seguem leis bem pré-definidas. Né? E para você trabalhar com inteligência artificial, segue esse princípio também. É verdade, né? E se você conhece, e se você tem um bom modelo de representação dessas leis, você faz coisas inimagináveis, né? Então, a partir do momento que a gente começou a ter modelos bastante robustos da mecânica, do eletromagnetismo, né? A gente começou a criar dispositivos fantásticos. A gente começou a voar, começou a mergulhar no alto mar, né? Quando a gente começou a ter modelos da estrutura biológica de forma é, bastante robusta, a gente começou a entender melhor os mecanismos que tem por detrás do corpo humano, né? Então, o avanço que a biologia, a medicina teve, né, no sentido de você conseguir ir muito além do que há 300 anos atrás. E se você for pensar assim, o Ismael colocou isso uma questão de matemática que a gente nem imagina, né? A gente que estuda matemática, né? A gente imagina como que era há 400 anos atrás, antes do Isaac Newton, a matemática era de um jeito. Depois disso, né? A matemática mudou muito, muito mesmo, né? Tanto que para descrever as novas teorias físicas teve que criar uma matemática nova, que foi o cálculo. Né? E depois do cálculo, mais coisas ainda, né? Em termos de topologia e tudo mais. Foram matemáticas novas que foram criadas para fazer uma descrição mais fidedigna daquilo que se tem na natureza. Você fica imaginando matemáticas que vai mais além, ou seja, expressões de linguagem, matemática é uma linguagem mais apropriada para descrever coisas que a gente ainda não consegue ter percepção tão clara, né? Tão clara. Essa questão da lei é muito interessante por um aspecto que muitas pessoas acham que a evolução dos planetas se dá pelo crescimento moral. Só que o principal fator que move isso são as leis. Ele fala aqui que existe lei que sempre existiu, e as leis estão presentes, só não são conhecidas, porque sem a lei haveria o caos. E isso é intimamente ligado
a progressão de cada orbe, de cada planeta. Porque não é que não se conheçam determinadas leis, não se aceitam essas leis pela incompreensão, pela própria ignorância. Então, começar a aceitar essas leis e com a consequente compreensão dessas leis é que começa o movimento da progressão. E, a partir daí, o mundo evolui. Quando se começa a aceitar que existem leis que regem absolutamente tudo, é o primeiro passo para você começar a compreendê-la. E quando você começa a compreender a lei, você começa a evoluir. E assim o planeta segue. Então, a gente está entrando nesse processo de transição porque a maior parte dos espíritos encarnados e desencarnados do nosso orbe já percebem que existe uma lei que rege tudo. E, a partir daí, está começando-se a compreender os nuances dessa lei. E assim a gente começa a ir em frente. Nossa, Silvio, é bem muito bacana isso, né? Porque à medida que a gente conhece a lei, a gente consegue caminhar sem ficar se esbarrando, ficando preso nas estruturas do próprio sistema, né? E eu tinha falado sobre essa questão do sistema, que cada estrutura, cada unidade, ele tem as suas leis próprias. Isso também pode ser ampliado para as relações sociais, né? Então, por exemplo, a gente vai em um templo para assistir uma reunião budista. No momento que entra ali, a gente sabe que a gente está entrando numa unidade que tem leis próprias, que tem uma forma própria ali, né? Então, a gente sabe que está entrando ali, a gente respeita, porque a gente compreende que ali há uma forma de organização diferente. Isso não quer dizer que, né, em determinado local você não possa propor formas de organização diferente, mas essa compreensão auxilia muito, que cada pessoa ela tem a sua forma própria, né? Então a questão é como entrar em empatia com aquela pessoa e entender dentro das leis que organizam aquela unidade, como tocar no coração, como falar algo assim que venha a trazer ideias de espiritualidade, mas utilizando daquela organização da pessoa, daquelas leis próprias, né? Sim, achar que a nossa é uma régua e que o outro tem que ser imposta. Então, essas formas elas podem ser levadas também para o aspecto social, né, das relações. Além do mais, que você tem que é, não é o, a, a concepção que você tem da lei é o modelo que você tem dela, a sua representação, né? Ela não quer dizer que segue aquilo, né? Na realidade, a natureza não está nem aí para as nossas concepções, né? Ela segue a regra dela, né? É, agora o negócio é a gente tentar essa compreensão. Então, quando o Silvio coloca assim, a gente aceitar, a gente aceita que existe um. Agora, saber qual é, aí é outros 500, né? A gente sabe que tem. Agora, qual que é, a gente vai fazendo aproximações cada vez mais, acreditamos cada vez mais próximo do que seria o verdadeiro. Mas a gente nunca vai saber qual é o verdadeiro, né? Se é ou não é. A gente tem que estar com a mente sempre aberta, né? Aí, continuando aqui o texto. Ela é ordem e, como tal, mais ampla e poderosa que a desordem. Portanto, a engloba e a guia para suas metas. Ela é equilíbrio, mais vasto que o desequilíbrio, a qual abarca e delimita de um âmbito intransponível. Equilíbrio e ordem são também o bem e a alegria. Em todos os campos, uma só é a lei. A alegria é mais forte que a dor, e se torna instrumento de felicidade. O bem é mais poderoso que o mal, limitando-o e constrangindo-o para os seus objetivos. Se a desordem, o mal e a dor existem tão somente como reação, como exceção, como condição, como contragolpe fechado dentro de diques invisíveis, determinados e invioláveis. Essa é a verdade, embora seja difícil demonstrá-la, a vossa razão que observa a matéria. Por, por estar à distância máxima do centro da causa primária, da causa primeira, a matéria é o que há de menos apto para vos revelar essa causa.
embora contenha em si todo o princípio, esconde-o mais secretamente em seu âmago. Pelo que eu entendi aqui, né, ele coloca que a, o entendimento dessa lei maior, ela está embutida em tudo, inclusive na matéria. Mas como a matéria é o mais grosseiro que a gente tem, ela está muito bem escondida, né? E, ou seja, a razão mesmo, a causa primeira mesmo, ela está muito escondida na matéria. Aonde que ela não está escondida? Com certeza é no espírito, né? Ou provavelmente é o que eu acredito também. Né? E essa lei maior, que uns chamam de Deus, outros chamam de amor, outros chamam de lei maior, né? é, é, é aonde que está escondido. Né? É aonde que a gente vai perceber. E só com um olhar que vai além do mundo material que a gente vai conseguir perceber essa lei maior. É isso que eu tirei desse parágrafo aí. Né? Adiante. Não confundais a ordem e a presença da lei com um automatismo mecânico e um fatalismo absurdo. A ordem, eu disse, não é rígida, mas apresenta espaços elásticos, contém subdivisões de desordem, imperfeição, complica-se em reações, mas permanece ordem e lei no conjunto, no absoluto. Um exemplo: em oposição à vontade da lei, tendes a vontade de vosso livre-arbítrio, mas é vontade menor, marginalizada, circunscrita por aquela vontade maior. Podeis agitar-vos a vosso bel prazer, mas como dentro de um recinto, mas não além dele. Mesmo assim, mesmo com esse exemplo que ele coloca, eu não acredito que tenha coisas que contraria a lei, né? No sentido de que você tem uma coisa assim, uma desordem, mas até essa desordem ela é prescrita pela lei, né? É, essa, como se diz assim, esse, esse caos circunscrito, ele não é um caos na lei no sentido de que não tem consequência. Né? Eu vejo a questão do livre-arbítrio como um dos aspectos da lei, e não quando você pode dirigir sua vontade para o lado direito ou para o lado esquerdo, para frente ou para trás, né? Em nenhum momento está contrariando a lei maior. Né? Porque a própria questão da vontade de ir ou vir, de ir para lá ou para cá, ele faz parte da lei. E as consequências da sua escolha é, 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 o, é a lei agindo da sua forma sempre inviolável. Né? Então, eu fico um pouco confuso quando ele coloca a desordem como contrariando a lei. Não sei se é isso que ele quis dizer. Mas ele deixa bem claro aqui no finalzinho: você pode se agitar como você quiser, como se estivesse dentro de um recinto, mas você não vai além dele. Você tem um limite imposto pela lei, justamente pela lei. Você pode achar que faz o que quer, dentro de certa forma do que está previsto, e até um limite. Se você for passar daquele limite, não te permitem. Não, isso eu entendi. Eu estou falando assim, quando eu faço o que eu quero, eu não vejo isso como contrariando a lei. Quando eu faço o que eu quero, eu faço. Isso faz parte da lei de Deus. Né? Sim, justamente, porque você não vai além do que te permitem fazer. Mas ele não está falando aqui, Paulo, ó, apresenta espaços elásticos, né? Contém subdivisões de desordem, imperfeição.
e está dentro desse espaço, que faz parte, né? Entendi Exatamente. assim. Eu também entendo isso. Isso está dentro da própria lei. E eu acho que quando ele coloca aqui, né, quando ele coloca aqui que para não ver a lei como um automatismo mecânico, um fatalismo absurdo, né, que ela é rígida, eu vejo muito assim, porque tem algumas pessoas que acham que a pessoa, né, feriu de um jeito, ele vai ser ferido daquele jeito, né? Então acha que é aquela coisa assim rígida e o que ele quer dizer aqui que ele não é, ele existe uma grande elasticidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem físico. Né, a ciência lá já calculou as leis balísticas. Se você solta um corpo, você pode calcular onde que ele cai, né? Então, soltou ali, falou assim, ele vai cair ali. Aí fala assim, não, tá calculado, né? A gente colocou aqui os parâmetros. Só que a lei ela é muito ampla, né? Então, o projétil no meio do caminho pode ser lançado um outro projétil que bate com ele e não vai cair aonde tinha se calculado. Por quê? Porque houve outros parâmetros, né? Então, a pessoa ela fez uma ação, vai ter um processo de reação, vai. Mas depois ela se conscientizou, ela fez outras atitudes que altera o próprio direcionamento daquela ação que ela fez, né? Então, ela entra em uma somatória de estruturas, o que ele mostra é que ela é muito ampla, é muito mais ampla do que a gente imagina, que não existe aquela coisa papum, mas tudo está dentro da lei. E o livre-arbítrio, eu também vejo completamente isso que vocês colocaram, está 100% dentro da lei, e eu não acho que ele quis falar que ele está fora da lei. Ele é um ponto que é permitido uma liberdade, mas está sempre dentro da lei. Cada ação vai ter a sua reação e a partir daí ele vai aprendendo a própria compreensão de como que a lei funciona, por tentativa Não, e erro. não, não, eu entendi isso mesmo. E quando você entende os mecanismos da lei, né, você fala assim, eu quero ser feliz, eu quero estar em paz comigo mesmo, né? Então, a melhor escolha que eu tenho para fazer é seguir esse caminho, né? Para o sujeito que não entende os mecanismos da lei, lá, ele é um escravo, né? Ele só faz aquele jeito. É a mesma coisa quando o sujeito que não entende o mecanismo é, de funcionamento do parapente ou da asa delta. O sujeito que está, olha lá de fora, lá, o cara é preso naquela maquininha. Eu não, eu vou pular livre, leve e solto. Né? Quem é mais livre? O que, ao que entender os mecanismos da aerodinâmica, se liga na asa delta e tem um voo fantástico, ou aquele, por não entender os mecanismos da aerodinâmica, pula livremente e se esborracha no chão. Né? Quem é mais livre é aquele que estava preso lá na cruz e olhando para os outros coitados lá de baixo, assim, não sabe o que fazem, né? Ou aqueles que estavam livre, leve e solto lá embaixo, rindo, brincando, enfiando a espada. Né? Quem dos dois era o mais livre? Né? O qual na percepção de Jesus ele era mais livre, né? Mas na percepção daqueles que estavam ali embaixo dele, ela fala assim, lá, ele é um escravo da cruz, ele está preso, ele é um escravo, né? Não, ele tinha uma percepção muito maior dos mecanismos da lei e ele era o mais livre. Para aquele que não percebe, parece que o cara é um escravo, né? Para aquele que percebe, não. Não sei se deu a entender também. Foi o que veio na minha cabeça aqui agora. Contradizendo aí um pouquinho. Eu lembrei da história do Nasruddin, que ele cai no precipício, né? Encontro ele lá todo quebrado, mas sim, com um sorriso no rosto, aí fala, mas você que está todo machucado e tal. Ele falou, a queda foi muito dura, mas a vista era linda. Ah, gente, eu adoro o livrinho do Nasruddin. Eu vou até compartilhar lá no grupo. A gente se diverte até e são profundos as histórias. E Paulo Brito, adorei esse exemplo do da Asa Delta. Mas é bom que ainda deu a complementação aí com o da Nilza que ela colocou. Mas É questão de como que você percebe. Né? mas é interessante mesmo essa questão, né? Um chegou e conseguiu aproveitar se usando da própria lei, né, para voar. Só uma outra questão que ficou assim para mim desse, né? Fala que você pode
se balançar aí tal, mas que é essa consciência que a gente tem, né, maior, né? Apesar do livre-arbítrio, a gente tem uma consciência que está sempre presente e a gente tem a certeza na hora da ação, né? O que que a gente vai fazer? Se a gente está indo, né, pelo nosso livre-arbítrio, e se o nosso livre-arbítrio está em comunhão com o que realmente deve ser feito, né? Então vamos